gente querida, gente do meu coração, gente boa que está com a gente aqui no TPM Podcast. Paulo Emílio aqui com você, falando sobre a teologia prática e a mentoria. A mentoria é algo essencial na vida hoje. Muitas pessoas estão pagando muito caro para mentores, pessoas que estão acompanhando, caminhando junto, e a mentoria hoje é um fenômeno da nossa sociedade. Só que a teologia prática, muita gente não sabe o que é. A teologia prática é a vida cotidiana falada pela teologia, é a teologia entrando no dia a dia. A teologia prática é uma disciplina do que hoje é estudada em muitos seminários teológicos, faculdades teológicas, e a teologia prática é uma resposta da teologia para as questões do dia a dia. E, como vocês sabem, nós estamos começando essa série. Vocês já assistiram o primeiro programa, esse é o segundo, que nós estamos fazendo um review, ou seja, um overview, uma visão geral sobre esse livro que você pode adquirir. É só você deixar o seu pedido. Procure a gente no Instagram, no @PrPauloEmílio lá no Instagram, ou então na descrição desse vídeo, na descrição dessa live, você pode pedir no telefone que vai aparecer esse livro, e esse livro vai chegar na sua casa. O que é que nós estamos conversando? Que já começamos a falar sobre o livro. Nós já começamos a trabalhar aqui no nosso primeiro programa. Falamos sobre uma visão geral do Sermão do Monte, do Evangelho de Mateus, por que nós escolhemos o Evangelho de Mateus e por que o Sermão do Monte de Mateus. E hoje nós vamos para a segunda aula dessa visão geral, desse overview, desse review sobre o livro Mais Que Feliz. E para essa segunda aula, nós convidamos um amigão aí, um parceiro de caminhada, que é o nosso Paulo Campos, ou Paulinho, de São José do Calçado. É isso, Paulinho? Isso aí. Ô, Paulinho, muito obrigado mais uma vez por você ter atendido o nosso convite. Hoje nós estamos aqui fazendo esse trabalho com esse livro e para mim é uma alegria muito grande ter você aqui. Muito bem-vindo. Quais são as suas primeiras palavras, Paulinho? Pastor, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Gratidão, mais uma vez, estamos aqui juntos. Eu tenho aqui o meu livro, espero que você também adquira o seu. Agradeço, Senhor, pelo convite, que nós possamos aí ter uma boa conversa e compartilhar aí com as pessoas que estão assistindo sobre as bem-aventuranças, sobre o que esse livro tem a nos ensinar sobre teologia prática, sobre como praticar isso nas nossas vidas. Paulinho, uma coisa que eu tenho recebido das pessoas que têm lido esse livro, algumas delas dizem para mim que elas não sabiam que havia tanto conteúdo nas bem-aventuranças. Porque nesse livro a gente traz não apenas um conteúdo teórico, mas um conteúdo prático. Eu sempre penso que a Bíblia e a teologia precisam participar da vida cotidiana. E aqui a gente tem muito conteúdo prático. E, Paulinho, dentro da visão das bem-aventuranças, o que é que você acha que as bem-aventuranças trazem para a vida do ser humano, para a vida das pessoas que estão nos ouvindo? Pastor, primeiramente, é importante, né? E o livro Mais Que Feliz contribui muito para isso. É importante entender, né? E é isso que nós vamos fazer aqui, ajudar
as pessoas a entenderem a respeito das bem-aventuranças, e eu, como a outra vez eu disse isso da outra participação, e repito, tenho 8 anos de conversão, então ainda estou aprendendo muito, né? Todos nós vamos estar aprendendo a vida inteira, né? Mas ainda estou no início da minha caminhada, então lendo o livro, a gente vai vendo que tem muita coisa que aprendemos errado, ou não é da forma que imaginávamos que fosse. Então, o importante é entender as bem-aventuranças, o que são, o que elas querem nos ensinar. E, respondendo a pergunta que o senhor fez, é o molde, né? A importância da pessoa entender as bem-aventuranças e colocá-la ela em prática, porque ela é o molde que Jesus nos deu, né? Para que nós possamos, se nos identificamos como discípulos, diz que sou cristão, então peraí, vamos ver se essa pessoa vive a vida que diz nas bem-aventuranças. E se é uma pessoa que está chegando, como um dia eu cheguei há 8 anos atrás, olha, para você se tornar um cristão, você precisa viver o que está escrito nas bem-aventuranças. É que é um estilo de vida, né? É um estilo de vida, exatamente. É um estilo de vida. A pessoa trocar o estilo de vida não é fácil, não é isso? E a maneira como foi colocado, né, na Bíblia e como o senhor trouxe no livro, vai nos mostrando que é uma escadinha, né? Inclusive o livro usa essa expressão. É uma escadinha que nós vamos subindo, uma bem-aventurança vai puxando a outra e nós vamos contextualizando, aprendendo a viver isso de forma prática. Eu sempre tive uma preocupação com esse aspecto. Às vezes algumas pessoas vão nas igrejas, algumas não, vamos dizer, a maioria das pessoas vai na igreja e ela entra e sai sem saber como colocar em prática aquilo que elas ouviram, não é verdade? Exatamente. E então essa é uma preocupação desse livro. Nem todas as pessoas, pastor, pelo menos eu vejo dessa forma, vão chegar na igreja, como eu me converti com 34 anos, e elas vão sair do culto e vão ter ali a curiosidade de buscar entender aquilo que elas ouviram durante o culto. Sim. A pessoa vai lá, vai ouvir o culto, a palavra de Deus e vai embora e pronto. Então, um livro como esse, um podcast que hoje, né, tudo é digital, são podcasts, vídeo, outras plataformas digitais, isso contribui muito para ajudar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que vida muito corrida. Hoje você consegue ouvir um podcast desse enquanto você faz uma viagem de carro, né? Então, eu acredito que tudo isso contribui muito para que as pessoas elas aprendam, entendam e pratiquem aquilo que elas têm ouvido dentro das igrejas. Inclusive, buscar se aquilo que ela ouviu dentro da igreja de fato é o que está na palavra de Deus. Exatamente. Um aspecto introdutório, e nós estamos aqui ainda na introdução, é sobre a questão do reino de Deus. As bem-aventuranças apresentam o estilo de vida de alguém que pertence ao reino de Deus. O reino de Deus, Paulinho, ele já veio em sua totalidade ou ele virá ainda, não vivemos nada do reino de Deus, ou o reino de Deus já veio, mas ele ainda será complementado em outra era, em outro tempo? Isso aí. As bem-aventuranças, elas nos anunciam isso, né? O reino, ele já veio, mas não em sua totalidade. Mas uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender é isso. Que o que o texto traz, ali o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, já é para agora. Né? Já é para agora. Não é uma coisa para a era vindoura. Vou viver isso aqui, vou fazer isso aqui para o tempo que está por vir, né? Não. O reino de Deus já veio, não em sua totalidade, mas ele já veio. E as bem-aventuranças são para agora, são para esse tempo, para nós desfrutarmos, né, de tudo isso que Jesus vai ensinar aqui já nesse tempo. Quando a gente fala desfrutar, de repente, mais no final, a pessoa vai falar assim, poxa, mas desfrutar de quê? De perseguição, né? Desse tipo de coisa, mas tudo isso faz parte, né, das bem-aventuranças, faz parte da preparação do discípulo para aquilo que ainda está por vir. Que ainda está por vir, exatamente. Eu fico imaginando, Paulinho, que
os discípulos, quando ouviram aquelas bem-aventuranças, o sermão todo, porque Jesus sobe ao monte, ele se assenta, diz lá em Mateus que ele se assenta, e os seus discípulos chegam perto dele. E aí ele começa a ensinar algumas verdades muito contraditórias àquilo que eles estavam acostumados a ouvir. Tem um autor chamado John Stott. John Stott, o primeiro comentário dele sobre o Sermão do Monte, se eu não me engano, era a contracultura cristã. Acho que é o subtítulo do livro. Né? Como viver uma cultura cristã em um ambiente de ódio, de vingança, como ser manso, por exemplo. Jesus diz, né, bem-aventurados os mansos. Eu acho que para Pedro ouvir isso foi um choque. Uma pedrada, né? Foi um choque muito grande para ele. Eu imagino que os discípulos como um todo, acostumados com olho por olho, dente por dente, com apedrejamento. Essa era a cultura, né, de vingança do Antigo Testamento. Jesus chega e traz um negócio louco, né? Traz um negócio louco para eles entenderem. Como é que você acha que os discípulos devem ter ficado, Paulinho? Eu acredito que eles tenham reagido da mesma forma que nós reagimos hoje. Uhum. O primeiro contato que a gente tem quando lê, gente, não vou conseguir. Não tem como, não vou conseguir. Porque tem aquela, né? O senhor tocou aí na questão do ser manso. Não, tem aquela pessoa que me fez isso, me fez aquilo. Não vou conseguir nunca cumprir isso. Mas outra coisa que nós vamos discorrer é exatamente a respeito disso. Que de fato nós não conseguimos, sem a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, colocar em prática o que está escrito nas bem-aventuranças. Isso é uma transformação de vida, de caráter, né? Tem que haver ali perspectiva. Exatamente. Tem que haver ali nós precisamos ceder à ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Porque a gente chega muito duro, principalmente quem vem do mundo, a gente chega endurecido. Então a gente tem que estar sensível ali à transformação, ao trabalho que o Espírito Santo vai fazendo na vida da gente. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, no estalar de dedos. É uma caminhada, e que precisa de quê? De discipulado. Precisa daquela pessoa, o livro vai falar muito sobre isso, de ter por perto uma pessoa mais experiente para estar orientando aquele mais novo a entender e praticar as bem-aventuranças. Eu vou pontuar aqui, Paulinho, 3 questões essenciais para o entendimento das bem-aventuranças. Essas 3 questões estão nesse livro, tá? Você, por favor, faça o possível para ler, para estudar. Traga o seu feedback, escreva para a gente, fale o que é que você está achando do livro. Mas os 3 pontos essenciais que eu quero pontuar aqui sobre as bem-aventuranças é o seguinte. O primeiro, todos os discípulos cristãos devem viver as bem-aventuranças. Isso aí é um negócio radical, né? Porque as bem-aventuranças não são para pessoas especiais. Tem gente que pensa assim, não, só o missionário, só o evangelista, só o reverendo, só o pastor tem que viver as bem-aventuranças. Eu não. Eu não preciso viver as bem-aventuranças. A segunda questão é que as bem-aventuranças falam de qualidades produzidas pela graça de Deus, que são qualidades espirituais e não de qualidades naturais. Esse é o outro ponto que alguém pode pensar assim, não, mas aquele fulano ali, aquele cara ali, é uma pessoa mansa, ele não fala alto, ele é uma pessoa tranquila. Foi muito bem educado, né? Muito bem educado. Então, as bem-aventuranças não falam de qualidades naturais. E a terceira, nem aprendidas, né, pelo processo educativo. E a terceira é que as bem-aventuranças são felicitações do rei
para aqueles que decidem viver no reino. Mais que feliz, a palavra mais que feliz significa bem-aventurado, Era isso né? que eu ia falar agora. Exatamente. Mas, Paulinho, como é que você analisa aí esses três aspectos, essas três questões que eu considero essenciais para as bem-aventuranças? Então, eu ministrei para os adolescentes agora no retiro, nesse final de semana passado, e falamos, o tema era chamados a renunciar, e o texto eu falei ali sobre quando Jesus ele fala para os discípulos, né? Para todos nós, não só para os discípulos. Fala, inclusive o texto começa assim: e disse a todos, né, que nós devemos tomar a nossa cruz, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. E eu me apeguei muito nessa questão, no início do texto, que Jesus disse a todos. E eu falei exatamente essas palavras que o Senhor disse. Falei, Jesus não falou isso só para o pastor, só para o líder de adolescentes, só para quem exerce cargo de diretoria na igreja. Jesus disse para todos. Da mesma forma que foi para todos lá, no texto do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, são as bem-aventuranças. Para todos. Apesar de hoje nós vivemos uma realidade onde é ensinado, onde é mostrado, ensinado não, onde nós vemos muito uma elite espiritual, né? As bem-aventuranças não são para essas pessoas. As bem-aventuranças são para todos aqueles, como eu disse no início, que se consideram, se intitulam cristãos ou aqueles que querem entrar nesse caminho, fazer parte do caminho. As bem-aventuranças são para todas essas pessoas. Exatamente. Mas muita gente foge, né? Foge, com certeza. E como nós já citamos aqui também, a questão das qualidades naturais. Não é possível, nós não conseguimos viver o que está escrito nas bem-aventuranças baseado numa boa educação, por melhor que ela tenha sido para nós, por melhor que tenha sido a nossa educação familiar ou no contexto, né, de escola. Nós não vamos conseguir. Isso não é uma ação natural. Isso é uma ação espiritual. Sobrenatural. Exatamente. E é também um processo, né, Paulinho? É um processo. A pessoa está começando a caminhada. Talvez a gente tenha alguns participantes aí conosco do podcast que elas estão conhecendo agora a vida cristã. Elas estão chegando agora. E o pessoal olhar assim para as bem-aventuranças e dizer assim, meu Deus, como é que eu posso ser um pacificador em um ambiente de conflito, de guerra, de vingança, de ódio? E esse ambiente, inclusive, pode ser dentro da casa. Dentro da própria casa da entendeu? pessoa. A pessoa está Exatamente. vivendo problemas e que dentro de casa em que o ódio, a vingança, a inimizade... Pastor, sabe o que é interessante, né? Citar aqui, assim, nós vamos ter aqui pessoas que vão assistir esse podcast, pessoas que têm conhecimento teológico, né? Mas tem pessoas que não sabem nem, ou até agora não sabiam, porque o senhor acabou de falar, o que significa bem-aventurados, ou as bem-aventuranças. Tem pessoas que até o senhor falar aí, iam pegar o livro, mas por que mais que feliz? Entendeu? Porque elas não iriam saber associar que mais que feliz são os bem-aventurados, né? Sabe, Paulinho, eu acho que hoje em dia a cultura bíblica, a ausência da cultura bíblica, né? A ausência do ensino bíblico é uma realidade, é uma triste realidade em muitas igrejas. Em muitas igrejas. E isso, para mim, eu fico preocupado. Às vezes a gente fala aqui, foi bom você dar esse alerta, porque às vezes a gente fala aqui algumas palavras e talvez as pessoas nem saibam, né, o que é que significam. Tem gente que lê a Bíblia pelas novelas da Record. Mas a pessoa nunca pega na Bíblia. Ela tem que assistir a novelinha da Record ou então The Chosen. Eu já conversei com pessoas que se basearam em novela e na conversa acabou citando o nome de um personagem da novela, mas que não tem na Bíblia, porque ali é ficção, então eles vão criar todo um contexto, né? Mas a pessoa acabou citando o nome de um personagem da novela, mas que não tinha na Bíblia. Eu falei, não, essa pessoa aí é só... Mas aí é o ambiente que a gente vive hoje no mundo evangélico, né? Que eu considero um ambiente
extremamente superficial. Nós falávamos, enquanto a gente estava batendo papo aqui, antes de virmos aqui para o estúdio, que o ambiente evangélico hoje é de superficialidade, né, cara? E quando, pastor, nós falamos aqui, igual eu acabei de citar a questão da novela, não é diminuindo nem desmerecendo ninguém. Não, de maneira nenhuma. O que nós estamos querendo dizer, as novelas lá, os programas são até legais de você assistir. O que nós estamos querendo dizer é que é importante, ou melhor, o mais importante é você, a pessoa, buscar o conhecimento bíblico, teológico. O senhor falou aí com muita ênfase, né, que quando Jesus foi proferir ali o Sermão do Monte, ele se assentou sobre uma pedra, sobre uma rocha. Eu não sei se eu lembro, mas quando a gente estava ali desenvolvendo o meu TCC, eu me apeguei nessa questão e eu quero, inclusive, sugerir, desafiar quem está nos assistindo a pesquisar o que quer dizer quando diz ali que Jesus se assentou. Não foi só um ato de se sentar. Aquilo ali tem todo um contexto por trás do fato, né, do ato de Jesus ter se assentado, remete todo um contexto para depois ir o Sermão do Monte ali, as bem-aventuranças. Então é isso que é importante ficar claro, que as pessoas devem buscar a profundidade bíblica, entender a Bíblia. Hoje nós temos livros como esse aqui, O Mais Que Feliz, temos podcast, temos filmes, temos tudo para auxiliar autores as pessoas. Muito bons. Né, cara? O John Stott escreve um comentário sobre o Sermão do Monte fabuloso. Para mim, o melhor comentário do Sermão do Monte é o do Martin Lloyd Jones, né, que é um clássico puritano, né, uma teologia prática extremamente saudável e densa, né? Um conteúdo denso. Então, hoje nós temos autores clássicos e autores modernos para a gente entender o contexto. Beleza. Gente, você que está aí ainda não fez sua inscrição no canal, não deixe de fazer isso. O podcast, o TPM Podcast, precisa da sua inscrição, precisa do seu like. Deixe o seu like, compartilhe essa live, compartilhe esse podcast com várias pessoas. As pessoas precisam aprender a Bíblia na vida prática. É essa a ideia que o nosso TPM tem aqui para trazer. E agora nós vamos entrar, Paulinho, na primeira bem-aventurança. Você vê, a gente gastou aí uns 21 minutos só de introdução. Cara, é muita coisa. Vamos agora... Isso aqui é uma overview, quer dizer, uma visão geral. Eu costumo dizer que um review sobre um livro é como se fosse uma viagem de helicóptero. Eu nunca viajei de helicóptero, mas é uma visão assim geral que o helicóptero passa, você está perto, mas você não consegue ver tudo, né? Nós não vamos ver tudo. Se você quiser ver tudo, pede aí o seu livro, adquire esse livro que você vai crescer e vai aprender pra caramba, aprender demais. Vamos para a primeira bem-aventurança, Paulinho? Vamos lá. Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Só um detalhe, gente, aqui a gente está utilizando a nova versão internacional, a NVI, e é muito importante porque ela fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito e não pobres de espírito. Teve uma pessoa que leu esse texto, está lendo o livro, acho que ela até já terminou, e ela falou para mim assim: pastor, eu achava que pobre de espírito era uma pessoa que não prestava. Fulano de tal é pobre de espírito. Mas aí quando eu terminei de ler o livro, eu vi que a melhor coisa é você ser pobre em espírito. E na língua grega existem 2 significados para a palavra pobre. Os pobres que trabalham para ganhar o suficiente para viver, aqueles que sobrevivem, e os mendigos. Outra ideia de pobre, né? Que não tem nem o necessário para a sua subsistência. Então, todos nós sabemos, né, que existem esses 2 tipos de pobres. Os pobres, que lutam pela sobrevivência, e os miseráveis,
que vivem mendigando, que vivem pedindo e que não tem nada para dar em troca. Sobre que pobre Jesus está falando aí nessa bem-aventurança, Paulo? O que é que você acha? Antes de... Nenhum dos dois, né? Mas antes de... Boa, é Mas isso antes de mesmo. comentar aqui, fazer um outro comentário, eu já vi, né, inclusive, uma pessoa assim, que ocupa uma posição importante dentro de uma igreja, não desfrutar da boa condição financeira, né, da vida estável que ela tinha, por entender isso aqui errado. É mesmo? Achava que isso era ser pobre de espírito, era tipo, ter condições para almoçar num bom restaurante, mas não fazer, ou usar uma boa roupa e não fazer, entendeu? Porque não tinha entendido direito a questão da bem-aventurança. Mas respondendo a pergunta do senhor, como está escrito aqui no livro, no nosso esboço, né? É a pessoa entender, né, que ela ter aquela total dependência em Deus. É a pessoa entender Pobre que em espírito é alguém que depende completamente de Deus. Eu sou tão pobre, a pessoa entende isso em espírito, que eu dependo de Deus, da presença de Deus, da ação do Espírito Santo na minha vida em todo o tempo. A primeira ideia é que Jesus não está falando de pobreza física, né? Pobreza de dinheiro, financeira. Jesus está tratando de algo espiritual, de uma realidade invisível. Eu já vi pessoas muito ricas, mas pobres em espírito. Já vi pessoas muito pobres financeiramente, mas extremamente orgulhosas, soberbas, duras. Então, essa pobreza espiritual é a pessoa não ter nada para dar em troca. É esse entendimento. Eu tenho tudo. Vamos falar aqui usar como exemplo uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Porque nada que eu tenho é suficiente, né? Nada que eu tenho eu posso trocar com Deus a troco de alguma coisa. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. E vamos combinar, pastor, que isso é muito difícil, principalmente no mundo capitalista que nós vivemos hoje, né, onde as pessoas querem sempre mais, estão em busca de sempre mais, né? E nesse caso não é sempre mais que feliz, é sempre mais mesmo, financeiramente. Bens, acumular tesouros. É muito difícil a pessoa praticar. Ler e entender talvez seja mais fácil, mas praticar, volto a repetir, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida Você tocou numa palavra muito importante, Paulinho, que é a dependência. O pobre de espírito, ele é tão dependente de Deus, ele olha para si mesmo e se percebe como uma pessoa tão vazia de requisitos espirituais, que ele percebe que ele não tem condição nenhuma de ter acesso a Deus por ele mesmo. Por ele mesmo. Então, a saída é a dependência. Por que hoje em dia, Paulinho, as pessoas não conseguem ser dependentes de Deus? Eu acredito porque elas têm colocado, pastor, a segurança delas, né, naquilo que elas têm. É muita promessa, né? Hoje em dia, o senhor abre uma rede social, é tudo sendo oferecido na internet. E isso eu vejo como uma arma perigosíssima, né? Para nos tirar do foco da bem-aventurança, da dependência aqui, do bem-aventurado, o pobre em espírito. Porque o senhor abre uma rede social, estão te oferecendo de tudo. Se a pessoa fica doente, vou usar aqui esse exemplo, primeiro ela vai recorrer a todos os recursos que ela tem, contatos, dinheiro, e quando nada daquilo resolve, aí é que ela, nada resolveu, então agora... E eu acredito que não seja isso, né? Que Jesus quer dizer com essa bem-aventurança. O caminho é o inverso. O caminho é o inverso. Quando surge ali, como eu usei o exemplo da doença, quando surge a doença,
é a pessoa, bom, eu sou totalmente dependente de Deus. Eu vou buscar nele o que eu devo fazer. Por mais que eu tenha recurso, contato, por mais que eu tenha como ou achar que tem como resolver aquilo com os meus recursos próprios, é a pessoa viver a dependência de Deus. Então, eu acho que o mundo que nós temos vivido hoje tem feito de tudo para nos roubar dessa dependência de Deus. Né? Não, eu posso, cara, eu tenho, eu consigo, eu vou. É muita coisa sendo vendida, sendo oferecida. E... Tem gente que faz qualquer coisa, né? Vende até a alma. Vende a alma, vende o corpo, vende tudo. Entendeu? Para ter. Para possuir alguma coisa. Agora, Paulinho, a bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque dos tais, deles, é o reino dos céus. Os pobres em espírito vão entrar no reino dos céus. O reino dos céus, como você já falou aí no começo, o reino dos céus começa aqui, mas ele continua na eternidade, correto? Exatamente. Ele ainda não veio em sua totalidade, mas ele virá plenamente, como diz o teólogo Anthony Huckman, naquele livro A Bíblia e o Futuro. Huckman diz que o reino de Deus, ele é já e ainda não. Ele já veio, mas ainda não na sua totalidade. Ainda não veio em sua totalidade. Então, mas só que o reino dos céus pertence a esse tipo de gente, né? O que é o reino? Que reino? Jesus está falando de um lugar? Do que é que Jesus está falando? Jesus, pastor, como o senhor já citou aí, né? Nós precisamos entender esse contexto do que já veio, sim, do que nós já estamos desfrutando e do que está por vir. Mas é uma vida, né? É uma vida diferente. É uma vida sem sofrimento. É uma vida onde talvez, né? Onde eu não vá mais precisar me preocupar com esse tipo de coisa, né? De ensinamento. Porque eu já vou ter adquirido. Eu já vou estar lá, né? Junto com o Senhor. Então, mas começa aqui. Começa aqui, exatamente. Começa enquanto nós estamos aqui, o reino dos céus ou o reino de Deus já se estabelece aqui. Exatamente, porque senão nós não vamos conseguir alcançar o que Jesus diz aqui, porque deles serão, né? Então nós não vamos conseguir chegar nesse lugar se nós aqui, nesse reino que já está instaurado aqui, se nós não conseguirmos viver dessa maneira. Por isso que é importante, volto a repetir, é importante nós entendermos, lermos o livro. O livro ele vai trazer ali a explicação do texto, a aplicação do texto na vida prática. Como que eu aplico isso? Tá, eu li aqui o que é ser pobre em espírito. E agora, como que eu aplico isso? O livro vai trazer dicas de outros livros. Eu achei isso formidável, extraordinário. O senhor colocar ali, ter a preocupação de colocar, né? Porque no atual contexto, tem autores que jamais colocariam. Não vou colocar o nome de outro livro aqui, né? Eu vou deixar só o meu. Mas o senhor teve essa preocupação, olha. E mais do que isso, mais do que colocar outros livros como apoio ali para entender, o senhor falou, ó, no capítulo tal, do livro tal, você vai encontrar um ensinamento. O senhor pegou ali os textos bíblicos para poder o discipulador auxiliar aquele que está sendo discipulado, porque é importante dizer que o livro é isso, o livro é um manual, né? Ele pode ser usado como um manual no discipulado. Então, isso aí foi legal. Foi extraordinário. Realmente, isso aí foi feito, deu um trabalho, cara. Porque o trabalho de pesquisa que foi feito para você saber qual capítulo. Exatamente, eu imaginei. O discipulador precisa ler, porque tudo aquilo ali foi lido, né? Então, quer dizer, e é interessante que eu comecei um discipulado com um casal, tendo como base o livro. Então, existem coisas assim muito práticas e necessárias que qualquer pessoa pode pegar e ir atrás. Hoje na internet você encontra muito material, graças a Deus.
todos os livros que foram citados, eu tenho eles. Eu tenho esses livros que podem ser achados hoje em várias revendedoras. E levando a pessoa a praticar aquilo que está sendo E o que eu achei colocado. também muito interessante é que o livro, ele não necessariamente foi escrito, né, ou serve só para o ambiente religioso. Entendeu? Exatamente. Pais podem ler esse livro aqui para poder trabalhar no discipulado, na educação dos filhos. Da maneira como o senhor colocou aqui. Entendeu? Para sentar com um filho adolescente que está transicionando aí da adolescente para a juventude, como eu, por exemplo, tem muitos assuntos, a maneira como foi escrito, que os pais podem trabalhar com os filhos. Não necessariamente ali só porque discipulado é isso, né? É um trabalhar com o outro, não necessariamente no ambiente religioso. Então, eu também achei isso aí algo extraordinário. Beleza. Olha, gente, o reino de Deus, ou o reino dos céus, começa aqui. Começa quando você se submete a um rei. O nome desse rei chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Submeta sua vida a esse rei. E aí o reino dos céus começa a se manifestar na sua vida. Então, o reino de Deus é essa consciência da presença constante de um rei sobre a minha vida, né? Agora, Paulinho, a gente vai fechar agora, porque daqui a pouco a gente vai para o próximo trabalho, mas você aí adiantou um pouco como ia finalizar. Pegar esse material e trabalhar dentro de casa. Pegar esse material e trabalhar com a família. Nós participamos de um congresso de casais, você também estava, né? Quando foi o lançamento desse livro, que vários casais, vários homens, mulheres que estavam ali, pegaram o livro justamente pensando em como discipular seus filhos. Isso foi uma coisa muito legal. E funciona. Com certeza, né? não tenho dúvida que funciona. Né? Que o livro serve, encaixa perfeitamente para esse tipo de discipulado, de pais para os filhos. A Bíblia diz lá em Malaquias, né, que chegará o tempo que o coração dos pais será convertido aos corações dos filhos, né? E o coração dos filhos aos pais. E eu acho que a gente precisa disso. Beleza. Gente, nós estamos finalizando aqui. No próximo review, nós vamos abordar outras estratégias, outras bem-aventuranças, e você vai ver como você vai crescer. Paulinho, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Vamos nos encontrar de novo no próximo review sobre Mais que Feliz, o discipulado por meio das bem-aventuranças. Obrigado, cara. Aí, suas últimas palavras no nosso podcast. Minhas últimas palavras? Mais que feliz será você que entender que você depende de Deus. Mais que feliz será a sua casa se você entender, colocar a sua dependência. Entender que você é um pobre em espírito e depende do Senhor para tudo. Beleza, gente? Beijão. Deus te abençoe e no nosso próximo encontro vamos continuar o review sobre Mais que Feliz, o discipulado por meio das bem-aventuranças.